Bom dia, estimados amigos e paroquianos. Hoje, nesta quinta-feira, dia 4 de março, meditação do Santo Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico e, além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar minha língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não queria passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Filhos, Lucas hoje nesse Evangelho e em Jesus Cristo mostra que a força daqueles que tentam dominar e oprimir, onde confiam em suas posses, assim como Lázaro, rico, tem uma oportunidade de viver com Deus? Tem. Mas as outras preocupações impedem de ele viver com Deus. Lázaro é acolhido por Deus, porque teve uma vida de privações, enquanto o rico ele se colocava aonde? A sua confiança nas coisas que ele tinha. E aqui a gente vai vendo quantos estão se afastando de Deus, se privando de Deus, porque colocam Deus em segundo lugar. O reino dos céus, em primeiro lugar, é daqueles dos pobres, ou daqueles que se fazem pobres por causa do reino dos céus. A beleza da parábola hoje de Lázaro e do homem rico para nós é a oportunidade de nós entendermos os abismos que o pecado cria entre o mundo e a eternidade. Jesus está chamando a atenção hoje para muitos que acham que o mundo é o melhor, ignoram e criam abismos, ou seja, e deixam outras situações, os Lázaros da nossa humanidade de fora e nos tempos que estamos vivendo. Jesus não ficou com ele bem podia ficar com os fariseus, com os escribas, com os ricos, mas Jesus escolheu ficar do lado de quem? Dos pobres. E estar do lado dos pobres é estar do lado de Deus. E quando a gente vai entrar nesse grande mistério,
onde a injustiça, o lado desumano, vivemos uma parcela de esquecer da nossa vida eterna. E vamos esquecendo daquilo que é muito simples no nosso dia a dia, onde nós não temos tempo para olhar para os Lázaros, ou não temos tempo para olhar para aqueles que precisam de nós. E o pecado inclui nisso em ignorar a pobreza e a miséria do mundo. O pecado não é somente maus pensamentos, maus sentimentos, não. É também a indiferença. Nós temos que ser anjos na vida daqueles que estão ao nosso lado. Ser anjos, ou seja, ajudar os Lázaros do nosso tempo. E o grande pecado do homem rico hoje é que ele não apresenta somente com avareza, não somente que ele está vislumbrando do que ele tem, mas principalmente a indiferença que ele tem com as coisas simples. E as coisas simples são representadas no Lázaro, que é o quê? Que é aquele que não tem nada para oferecer. E sabe, muitas vezes, e eu vi uma reportagem ontem isso, no jornal. Muitas vezes, como a palavra diz, que os cachorrinhos vêm lamber as migalhas e também as feridas de Lázaro. Já perceberam que muitos dos nossos moradores de rua sempre tem um cãozinho do lado? Ou seja, a companhia deles é aquele cãozinho. Porque muitos não entendem e ignoram. Muitos ignoram aquele Lázaro. Então, é mais fácil hoje nós darmos algo, com todo respeito, para os cãozinhos que estão juntos e esquecemos de olhar o coração dos Lázaros que estão conosco. Então, nós não podemos admitir que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, seja ignorado, maltratado e desprezado. Ainda mais no mundo atual. Então, o reino dos céus é isso, é conquistar as nossas virtudes da eternidade. Nós somos batizados, nós temos uma responsabilidade muito grande diante da fé que nós assumimos. Então, levar essa esperança e buscar o reino dos céus. Em primeiro lugar, o reino dos céus é o nosso lugar. Queremos estar no reino dos céus, não desprezando ninguém, mas sendo anjos para buscá-lo, para levá-lo, para acolhê-lo. Os anjos são os amigos dos mais necessitados. E a gente pode perceber que quando a gente mais precisa de alguém, aparece um anjo para ajudar a gente. Isso é coisa de Deus. Agora me indigna hoje que diante dessa liturgia muito bela hoje, a nossa confiança em Deus. Muitos estão usando da indiferença das coisas de Deus e estão deixando os seus compromissos com o Senhor Deus, dando desculpas que não têm sentido. Enquanto a gente vai se desculpando, a gente vai matando. Vai matando nossa experiência com o Senhor Deus e perdendo a nossa sensibilidade. Eu digo mais. Há muitos pobres que precisam de nós, sim. Necessitados, sim. Mas há muitos que se colocam no lugar do homem rico e se reúnem para grandes banquetes, para grandes festas, para grandes momentos, deixando a sua experiência de Deus de lado. Só que um dia vai acontecer o que aconteceu no Evangelho. Morre o pobre, morre o rico. E depois que ambos morrem, a gente sabe que o nosso refúgio é Deus. E quem tem Deus, como Lázaro, tinha Deus, tinha esperança em Deus, ou seja, mesmo que ele não tivesse nada, mas ele tinha uma esperança em Deus. O rico também poderia ser rico e também fazer a sua experiência de Deus, mas ele preferiu ficar com os banquetes, ficar com os amigos de festa, ficar com tudo, esquecer da realidade divina
E quando chegar na eternidade, o que será que vai acontecer? Então, é perceber que a nossa vida hoje em Deus, ela não é brincadeira. Nós temos que fazer a nossa parte com o Senhor Deus, sim, precisamos fazer a nossa parte, precisamos ir muito bem. Agora, não devemos permitir que a arrogância e a ignorância e os sentimentos de riqueza nos impeçam de alcançar a graça. E muitos estão deixando as coisas de Deus, estão trocando as coisas de Deus por um grupo, por situações ou por pessoas, ou porque estão bem economicamente. Então eu não preciso mais de Deus. Ou se doem pelos outros e não preciso mais de Deus, eu vou me retirar da graça. Mas quando as coisas apertam, vai para onde? Para Deus. Quando as coisas acontecem, quando vier um sofrimento, a tribulação, vai para onde? Para Deus. Então não deixe as coisas acontecerem para depois se buscar Deus. Você tem toda a oportunidade de fazer a experiência com Deus agora. Agora, se você deixar tudo isso de lado, é para nós, Jesus está chamando a atenção para nós. Está chamando a atenção. Porque o inferno existe? Existe. Existe. Aqueles que não querem viver na graça, eles se desligam de Deus. Não porque Deus queira, porque eles se permitem não querer mais Deus. E aqui que muitas pessoas estão dando desculpas em diante de assumir situações, de assumir compromissos com o Senhor Deus, porque o mundo tá diferente, porque eu não preciso. Toma cuidado. Toma cuidado. Que muitas vezes a gente pode chegar em Deus e dizer: como é que tal pessoa está lá e eu não? E daí? E daí? A culpa é de quem? Por isso que não adianta a gente dar desculpas hoje para Deus e dizer: eu não vou mais, não quero mais. Cuidado. Quantos Lázaros precisam de você? Quantos Lázaros batem a sua porta? E nós, como igreja, com movimentos, com pastorais, e neste tempo de pandemia, nós temos que ter sensibilidade com os Lázaros que estão padecendo. Eu e você. Eu e você. Então, em vez de nós nos afastarmos de Deus, vamos nos unir em Deus. Vamos nos unir cada vez mais em Deus. Como diz Jesus, olha que o rico diz: não, pai Abraão, manda que eles vão, que um dos mortos ressuscite e vão aos meus irmãos para preveni-los. Jesus diz: não adianta. Vocês não escutaram nem os profetas? Vão escutar alguém que ressuscita dos mortos? É claro que não. Ou seja, quem vive através e correndo atrás de riquezas e poderes, esse é o Deus deles. Infelizmente é isso. Que nós possamos alcançar os bens eternos, sendo anjos, e não orgulhosos, avarentos e indiferentes, como aquele homem rico. Sermos indiferentes e darmos desculpas para Deus. Porque cedo ou tarde, a gente vai ter que prestar contas diante de Deus. E daí? O que eu fiz? Como ofereci a minha vida? Pensamos, refletimos hoje, no nosso dia a dia, como diz o Salmo: é feliz quem a Deus se confia. Se confia. Por isso que eu não posso fazer a minha experiência de Deus por causa dos outros, mas por convicção. Por convicção. Que Deus abençoe você. Um bom e abençoado dia. Fiquem com Deus.